8 horas, então, horário da nossa leitura. Hoje já no dia 9 da nossa leitura conjunta e comentada. Aguardar o pessoal entrar. Para a gente dar início à nossa leitura de hoje. Já estava hoje colocando lá nos stories o tema da live. Hoje vamos falar sobre suicídio. Vamos esperar o Instagram avisar aí o início da live. Boa noite, Saulo. Hoje, então, vamos para o capítulo... Deixa eu ver aqui. Eu ia falar capítulo 11. Vamos para o capítulo 11, acertei. Capítulo 11 do livro A Depressão de Spurgeon. Capítulo que tem como título O Suicídio e a Escolha pela Vida. Com certeza, um tema muito importante, um tema delicado, um tema que precisa ser refletido por nós. Vamos aguardar mais pessoas entrarem para a gente começar. Já coloquei algumas frases que vão estar na nossa leitura de hoje. Que com certeza serão bênçãos. O vídeo do Nicodemos é sensacional. Aquele vídeo é muito importante. Os vídeos que foram colocados, né? Que eu fiz um post no feed, falando sobre alguns vídeos muito bons, vídeos excelentes, para a gente conhecer mais sobre essas temáticas do Setembro Amarelo aí, sobre uma perspectiva cristã. Então, depressão, suicídio, todas essas questões entraram aí. Esse vídeo do Nicodemos é realmente muito bom, tá? O Nicodemos, pastor Jader Borges também. Aí estava lá é uma mesa redonda, né? Então é muito bom, tem muita coisa boa pra gente assistir, pra gente procurar. Basta a gente se empenhar mesmo por ir atrás, né, de tudo isso e fazer a nossa parte, que é conhecer mais a respeito desse assunto. Vamos começar então, depois quem for chegando vai chegando depois. Eu já falei então que o nosso capítulo hoje vai falar sobre o suicídio e a escolha pela vida. Esse tema é muito controverso e é um tema muito delicado porque é um tema que a gente não lida só teoricamente. Hoje nós precisamos entender que a gente lida com a realidade do suicídio de perto. Provavelmente você já conhece muitas histórias de suicídios e talvez até próximas a você. Então, esse tema não é só teórico, ele é muito mais do que isso e a gente precisa
realmente encarar ele de frente e refletir sobre ele de acordo com uma perspectiva bíblica. O que será que o Senhor tem a nos dizer sobre isso? Será que o senso comum a respeito do suicídio, mesmo dentro dos ambientes religiosos, está correto? O que a gente pode pensar a respeito disso? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sempre o autor Zach Eswine abre com uma frase de Spurgeon. E ela é uma das quais eu compartilhei hoje lá nos stories. Diz assim: considerando os problemas desta vida, pergunto-me todos os dias por que não há ainda mais suicídios. E essa é uma frase muito perspicaz, assim, de Charles Spurgeon, porque realmente são tantos problemas com os quais a gente lida nas nossas vidas e na vida de um modo geral, que a gente realmente poderia se perguntar por que não existem mais suicídios. É uma realidade dura de encarar. Às vezes, o desânimo rejeita a nossa percepção da ajuda de Deus. Existem no homem de dores razões concretas para se ter esperança, mas infelizmente, quando se está em depressão profunda, a mente esquece tudo isso, consciente apenas de sua indescritível miséria. Sermões provam-se difíceis de suportar. O amigo que cita versos parece aquele que grita com alguém que sofre de enxaqueca. Promessas e orações se esvaem. Descanso, medicamentos, banhos, humor ou conversa se tornam vazios. Conscientes apenas de nossas misérias, nos tornamos como aqueles que amam uma pessoa sem que esse amor seja correspondido. E o que é pior, para concluir a metáfora, temos de ouvir calados que essa pessoa a qual amamos se casa com outra e segue feliz com a vida, sem nós. Recebemos o convite de casamento e tentamos comparecer. Porém, toda a conversa amorosa e intimidades, os brindes e brados de seus familiares e amigos apenas amplia a ausência, a ansiedade e a rejeição com as quais temos de viver. O que nos acontece em relação a Deus é semelhante a isso. Tomamos a palavra que nos foi dada pelo salmista. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Esta citação, essa referência se encontra lá no Salmo 77, verso 3. Há momentos, portanto, quando todas as nossas evidências em relação a Deus são encobertas e nossas alegrias se afugentam, embora ainda possamos nos apegar à cruz. Nos apegamos à cruz como que em um abraço desesperado. Então, essa breve introdução aqui do capítulo após a citação do Charles Spurgeon nos mostra que quando nós estamos em um determinado estágio da depressão, em uma aflição tão profunda, nós nos vemos sem esperanças. E aí que a gente pode pensar um pouquinho sobre a questão do suicídio, sobre a questão do desejo de morrer. Porque uma pessoa e a gente vai falar mais a respeito disso, uma pessoa que atenta contra a própria vida é uma pessoa que perdeu todas as esperanças. E é uma pessoa que não vê mais solução. Então a gente precisa começar a pensar a respeito dessa questão do suicídio com tudo isso em mente. Nos lembrando que a gente pode ter todas as ajudas, mas existe um estágio da depressão em que tudo isso perde o sentido de tão grave que se torna a situação, a circunstância. Vamos então falar sobre o desejo de morrer. Posso dizê-lo claramente? Às vezes, em nossa depressão, nós ou aqueles que amamos queremos morrer. Nenhuma quantidade de promessas ou orações, medicamentos ou banhos quentes podem nos fazer imunes a esse desejo. Como homem de dores, estamos desgastados e exauridos. Contudo, ao contrário dele, perdemos de vista a alegria colocada diante de nós.
Não mais conseguimos nos manter na visão mais ampla ou história maior. E ainda permanecemos completamente conscientes de um acúmulo de angústias. Abrimos mão da esperança. Ou escolhemos ter esperança na morte, ou em Jesus para além do túmulo. Nós, os que permanecemos, lamuriamos em choque e perda. Então, o que ele está nos escrevendo? Que esse desejo de morrer é real. E que nenhuma das ajudas podem, de modo completo, 100%, nos tornar imunes a esse desejo de morrer. E a real coisa, a verdade é que a nossa esperança se baseia na morte. Ela é o único caminho, a única solução que nós vemos nesses momentos. Nós chegamos até a pensar, vamos encontrar o nosso Senhor do outro lado, eu vou viver uma vida muito melhor. E nós, por outro lado, as pessoas que permanecem quando uma pessoa decide atentar contra a própria vida, é que nos lamentamos em meio ao choque e à perda. Charles conhecia esse desejo pela morte. Então a gente tem que se lembrar disso. Charles Spurgeon conhecia de fato esse desejo pela morte. Ele encontrou para ela linguagem na história de Jó. Olha só que interessante. Cuja profunda descrição da miséria não só revela por que em nossas aflições do corpo e da mente desejaríamos morrer, mas também revela a misericórdia manifesta de Deus que inspiraria tais palavras de sofrimento, chamando-as de escrituras. Olha só. Então, o que ele quer dizer, o que ele nos revela? É que em meio às nossas aflições, nós temos esse desejo de morrer. E nós podemos nos fazer semelhantes, realmente ver a nossa imagem na vida de Jó, em uma certa medida. Porque ele também teve o desejo de morrer. E o mais interessante disso tudo é que o Senhor inspirou essas palavras de Jó e deixou-las registradas para nós. Vamos dar uma olhada nessas palavras que ele traz aqui. Assim me deram por esperança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Os meus olhos não tornarão a ver o meu bem. Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará minha queixa, e então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Estou farto de minha vida. Que é o homem para que cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir minha saliva? São palavras de Jó, capítulo 7, versículo 3 a 19. Olha só a profundidade dessas palavras, o tamanho clamor de Jó aqui. Charles recorre a essas palavras sagradas de angústia. Ele as aplica a si mesmo, de modo que aqueles que querem morrer encontrem em seu pregador alguém que os entenda. Eu também poderia dizer com Jó, palavras de Spurgeon, a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura, testemunhou Charles. Eu poderia facilmente ter enfiado as mãos violentas sobre mim para fugir da minha miséria. Mais uma citação de Charles Spurgeon. Olha só que interessante essa citação dele. Ele está falando aqui que ele poderia facilmente ter realmente enfiado as mãos violentas sobre si, dada a tamanha miséria em que ele vivia. A miséria mental. Na verdade, Charles deixa claro que sentiu esse desejo mais de uma vez. Ao se referir à oração que Elias fez para morrer em 1 Reis 19:4,
refere-se à sua própria experiência, dizendo: conheço alguém que na amargura de sua alma frequentemente orou desta forma. A oração que Elias faz pedindo a sua morte, Charles declara muitas vezes ter feito essa mesma oração, afirmando a sanidade de querer morrer. Será que isso é são? É são ter esse desejo de morrer? Vamos ver. Com esperança, Charles nos fala de seus próprios desejos de morrer, para que possamos ser ajudados a entender que nessa experiência não estamos sozinhos. Ele ainda vai mais longe ao afirmar que existem neste mundo e em nossas vidas, existe nesse mundo e em nossas vidas misérias piores que a morte. E é isso que a gente precisa entender. Por que uma pessoa pensa em tirar a própria vida ou simplesmente tem o desejo de morrer? Porque ela está passando por momentos tão difíceis na sua vida em que ela pensa, a morte é muito melhor do que isso. E existem, de fato, misérias nessa vida que, em comparação com a morte, são muito maiores. É por isso que a morte é encarada com alívio, como uma espécie de alívio. Voltando-se para o Salmo 88, que descreve o que sentimos quando a escuridão se torna nossa única companheira, Charles declara que uma miséria pior do que a morte física lançou sua sombra pavorosa sobre nós. Nesses casos, ele reconhece que a morte seria recebida como alívio por aqueles cujos espíritos deprimidos fazem de suas existências uma morte em vida. E aqui está outra coisa que a gente precisa se atentar. Isso aqui é muito profundo e é muito sério. A existência de uma pessoa que tem o desejo de morrer, ela já se tornou uma morte em vida. Ela já se sente morta. É isso que a gente precisa pensar. Eu lembro, assim, não tem tanta relação, mas eu me lembro do filme. O livro é maravilhoso, o filme também. O filme do Meu Pé de Laranja Lima. Não sei quantos conhecem. Tá travando, Natan? Meu irmão tá ali no celular da minha mãe. Todo mundo? Tá travando pra todo mundo aí? Bom, acho que já deve ter voltado. Mas, enfim, eu vou voltar a falar aqui. No Meu Pé de Laranja Lima, ele traz uma ilustração lá no filme, porque é uma cena do filme, quando o menino, personagem, tinha muitos problemas com o pai. Muitos problemas. O pai era uma pessoa muito difícil, enfim. Era um vagabundo mesmo, no sentido literal da palavra. E, assim, o que acontece? Chega um dado momento em que as lembranças que ele tem do pai, ele já se vê boiando, assim, no mar, como se ele já estivesse morto. Então, ele já estava morto. Eu me lembrei agora dessa imagem. E é assim. A pessoa já se sente morta. Por dentro ela já morreu. Ela já transformou, a sua existência já foi transformada em uma morte em vida. E começar a ter essa percepção nos dá uma visão mais acurada e nos faz ter uma compaixão maior das pessoas que estão passando por isso. E nos faz entender, se esse é o seu caso neste momento, a nossa própria vivência. Porque a gente precisa, e mais à frente ele vai falar sobre isso, aprender a descrever a nossa própria circunstância. E muitas vezes ela é uma morte em vida. Nesse período de adoecimento, ela é uma morte em vida.
A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Palavras do nosso Mestre, do nosso Salvador. Ao olhar para Jesus, quando nosso Senhor pronunciou tais palavras, Charles evidencia ainda mais a sensação de que a morte é uma dor inferior. Nessa cena, Charles encontra mais um testemunho e uma descrição do motivo pelo qual a morte oferece alívio. Somos tão fracos que mal reconhecemos que estamos de fato vivendo. É só isso. Sentimos como se estivéssemos meramente vivos. Gostaríamos de poder ficar inconscientes, porque a consciência que possuímos é extremamente dolorosa. Olha que descrição aqui que o autor faz. A consciência é tão dolorosa, a realidade é tão dura, que nós gostaríamos muito de ficar inconscientes. Em outras palavras, Charles abordou nosso desejo de morte em meio às nossas dores, não com uma crítica distante ou com um calejado teste para verificação de fé, como muitos fazem, mas com profundidade e afirmação. Por quê? Para entender e ser entendido. Ao nos lembrar de Elias, por exemplo, Charles responde dizendo: foi a coisa mais racional do mundo para Elias ficar profundamente deprimido e desejar morrer. Suas misérias não eram ilusórias, mas reais. Seu desejo pela morte não revelou sua insanidade, mas demonstrou o contrário. Um desejo de partir quando surge da sabedoria, do conhecimento, de um levantamento geral das situações, é muito apropriado. Isso é o que Spurgeon nos diz. Do mesmo modo como Jó pergunta a Deus: queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? Charles defende os aflitos e afirma a razoabilidade da questão. Aqueles acometidos de doença, aferroados pelo remorso e afligidos com dores agudas e angústias, podem compreensivelmente sentir que se sua aflição continuasse por muito mais tempo, seria melhor para eles morrer do que viver. Essa é a realidade, essa é a verdade. Essa é uma real constatação. Muitas vezes, se essa aflição continuasse por muito tempo, o pensamento seria melhor morrer do que viver. Já notamos as irracionalidades acendidas pela depressão. Terrores imaginários, lembranças terríveis, tragédias presumidas que nunca chegaram a acontecer podem assediar nossos pensamentos como a árvore do outro lado da janela que confundimos com alguém nos espiando. Entretanto, Charles nos lembra que a angústia por si só, mesmo quando causada por sofrimentos imaginários, permanece real. Algumas pessoas são excessivamente nervosas. Elas têm medo de que os céus vão cair ou que a terra vá rachar. É claro que tais pensamentos são irracionais. Entretanto, a agonia, o sentimento, a agonia causada é muito real. Há pouco do espírito cristão no homem que pode aumentar o tormento mental ao transformá-lo em piada. Então, olha só o que ele está dizendo, né? Existe muito pouco do espírito cristão naqueles que fazem das circunstâncias de outra pessoa uma piada. Porque talvez a pessoa não está passando, aparentemente, ou pelo menos naquele momento, uma circunstância muito difícil. Aí você pode pensar, alguma coisa errada está acontecendo, né? Essa pessoa, o que está acontecendo? Está ficando doida? Falando em morrer? Como assim? E começa a fazer gozações, a fazer piadas. E o que ele diz? Há pouco do espírito cristão nessas pessoas. Por quê? Porque por mais que as preocupações excessivas não vão se materializar, não são reais, a dor, a agonia que elas sentem são reais e precisam ser levadas a sério.
Esse desejo pela morte entre os aflitos nos confronta com mistérios que não podemos compreender e dos quais nossos entes queridos não querem participar. Pode ser desconcertante para nós considerar por que Elias deveria se colocar sob um arbusto de zimbro, reconhece Charles. Mas quando nós mesmos estamos sob o zimbro, temos o prazer de recordar o fato de que uma vez Elias se sentou lá. Quando nos escondemos na caverna, é uma fonte de conforto para nós nos lembrarmos que um homem como ele, esse grande profeta de Israel, esteve lá antes de nós. Portanto, a misericórdia de Deus nas Escrituras afirma-se novamente. A experiência de um santo, descrita nas páginas sagradas, é instrutiva a outros. Mesmo os santos podem desejar morrer. Mesmo os santos podem desejar morrer. É muito legal aqui o que ele coloca. A gente pode achar um tanto quanto incompreensível o fato de Elias ter querido se abrigar debaixo de um zimbro, ter se escondido numa caverna, mas quando nós mesmos estamos na caverna, é um conforto sem tamanho saber que este homem de Deus esteve lá. É um conforto enorme. Enorme. Nós também podemos dizer, em meio a tudo que nos aflige, eu desprezei a vida, como está lá em Eclesiastes 2:17. E com Jó, Jeremias e Salomão, também podemos sentir que seria melhor que nunca tivéssemos nascido. Alguns de nós, neste momento, podem colocar este livro de lado por um instante. Podemos fazer uma pausa, chorar e orar com empatia por quão miserável deve ser o enorme abismo que consegue levar um ser humano ao desejo de acabar com sua vida. Esse deveria ser o nosso sentimento e a nossa postura. Não um tom acusatório, mas um tom de compaixão, um tom compassivo. Pensando, o que leva uma pessoa a atentar contra a própria vida? O que leva uma pessoa a desejar morrer? Com certeza não é uma preocupação qualquer. Não é uma dorzinha qualquer. A gente não pode subestimar isso. E que corajoso ato de fé deve ser requerido deles, dessas pessoas que têm o desejo de morrer, para que escolham o contrário, para que escolham a vida, dia após dia. A gente tem que reconhecer isso, que é um ato de fé permanecer vivo quando se está doente. É um ato de fé. Em certos dias, quão fortes e misericordiosos são os braços da graça para conter o nosso ser em colapso. A gente só permanece vivo pela graça do Senhor. Essa é a verdade. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos em depressão, nós só permanecemos vivos pela graça do Senhor. Ah, mas existem diferentes graus de depressão. Claro, com certeza. Existe uma depressão mais acentuada, uma depressão que dura por um tempo ainda maior, uma depressão mais grave, mais profunda. Existe uma depressão mediana, uma depressão pequena. Mas são depressões diferentes, mas são depressões. Claro que quanto mais grave a situação se torna, quanto mais grave, quanto mais se aprofunda a doença, piores são as coisas com as quais nós teremos que lidar. E com certeza o desejo de morrer e muitas vezes até o desejo de tirar a própria vida serão muito maiores. Por que eu faço essa diferença entre... isso aqui não sou eu que estou inventando, não. Entre o desejo de morrer e o desejo de tirar a própria vida. Porque isso tem diferença. Tem muita diferença. Uma coisa é você ter o desejo de morrer, ter o desejo de sumir, você não querer mais viver. Uma coisa é você clamar ao Senhor, Senhor, tira minha vida. Outra coisa é você calcular formas de tirar a própria vida. Uma coisa é o desejo de morrer, outra coisa é a intenção suicida. Quando uma pessoa chega ao ponto de estar na intenção suicida, que é quando ela começa a fazer planos para como ela vai tirar a própria vida, claro que tem estudos que mostram que a pessoa
ela acaba pensando nisso minutos antes de tirar a própria vida. Mas a verdade, a decisão final, né? Mas a verdade é que esses planos já vão um pouco na sua mente. Que forma eu vou fazer isso? Como? Ela já tem isso na sua mente. Então aí já não é só um desejo de morrer, a situação se torna um pouquinho mais complicada. Já se torna mais grave a situação. É aí que a pessoa entra no Suicide Watch, que é a circunstância de vigilância de suicídio. Essa pessoa precisa entrar. Quando ela está nesse estágio, ela não pode ficar sozinha, ela precisa ter pessoas cuidando, ela precisa tomar muito cuidado com os meios que ela tem ao seu alcance, não pode estar exposta a perigo. Então, tudo isso. Claro que isso, em qualquer depressão, é algo que precisa estar presente, esse cuidado. Mas quando a pessoa, ela demonstra de alguma forma essa intenção suicida, o cuidado tem que ser redobrado. Aí já entra nesse estágio que a gente chama de vigilância de suicídio. Com relação a essas questões, eu já coloquei, já falei inclusive no início da live sobre esses vídeos, aqui no feed, uma sequência de vídeos, tá? Sobre recursos para se aprofundar nas temáticas do Setembro Amarelo, tá? Assim, a postagem, parte 2, vídeos. Lá tem 2 vídeos que vão tratar sobre o suicídio, mas vão tratar sobre o suicídio mais voltado para a etapa da adolescência, da juventude e da adolescência. Então vamos falar sobre o suicídio, as emoções do jovem adolescente. Esse é o título completo do vídeo. Ele foi uma conferência, um encontro lá na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que o Pedro Dutti, que é o reverendo Pedro Dutti, né? Se não me engano, ele é da igreja presbiteriana de Bereia, lá de Goiânia, eu acho que é. E a psicóloga Florença Ávila, que se eu não me engano é de Brasília. E eles falaram de maneira excelente, com muito maior profundidade a respeito desse assunto, das questões relacionadas ao suicídio. O foco é mais para os adolescentes e os jovens, sobre o suicídio, a depressão, as doenças mentais nesse estágio da vida, mas vale muito a pena, né? Vai abranger, esse conhecimento vai abranger muito mais, né? Vai enriquecer a gente. Então, é interessante você assistir esses vídeos, porque trazem muito aprendizado para nós, muito. A gente precisa demais, na realidade que nós vivemos, se atentar a esses assuntos, a esses temas. E fazer essa diferenciação aí, entre o desejo de morrer e o desejo de atentar contra a própria vida, né? A intenção suicida mesmo. Bom, vamos continuar. Portanto, acautele-se a fim de que seus medos não os privem, que esses medos não o privem de ouvir como um cuidador, ou que suas certezas o impeçam de falar como um sofredor. Então, que esses medos não nos impeçam de ouvir as pessoas que realmente têm esse desejo de atentar contra a própria vida, ou mesmo desejo de morrer. A gente precisa ter uma postura de coragem mesmo. Uma postura de coragem para ouvir essas pessoas. E ouvir não em tom acusatório, mas ouvir realmente. Não calculando o que você vai dizer em seguida, mas simplesmente ouvir o que a pessoa tem a dizer. Frequentemente é um alívio maravilhoso ser capaz de expor a sua tristeza. Segundo Charles, estava enganado o compositor de hinos que escreveu: suporte, suporte, e em silêncio esteja. Não diga a homem nenhum a tua miséria. Ao contrário, diz ele, é algo muito doce aliviar o fardo de seu coração. E quem já passou por isso e teve alguém que esteve ao seu lado para lhe ouvir, vai testemunhar dessa verdade. Quão maravilhoso é ter alguém com quem realmente despir a sua alma, derramar o seu coração, dizer tudo que você está sentindo, todos os seus pensamentos, dos mais
horríveis e confusos que você possa vir a ter. É muito sábio, e aqui a gente precisa parar para pensar sobre isso. É muito sábio essa abertura. Nós precisamos de uma conversa aberta sobre esse tema. Completamente aberta. Completamente. Porque às vezes a gente faz o quê? A gente trava muito, a gente cria um bloqueio com certos assuntos, e o suicídio e a depressão é um desses grandes assuntos. A gente cria um certo bloqueio e impede que seja feita uma conversa. E você pensa que Satanás quer o quê? Que é isso mesmo. Ele quer mesmo que haja tabu, que haja dificuldade para falar a respeito desse assunto. Porque quanto menos informação e quanto menos conversa, mais ele pode atuar na mente da pessoa que já está doente e já está em um nível de confusão mental. Agora, se a gente realmente expõe o que está dentro do nosso coração, nós temos alguém que está fora daquela situação de caos, de adoecimento, para esclarecer as coisas e ordenar, nos ajudar a ordenar o que está na nossa mente. É por isso que é tão importante, é por isso que se fala tanto sobre aconselhamento pastoral, acompanhamento com um psiquiatra ou com um psicólogo, com um terapeuta. Por isso que isso tudo é muito importante. E também ter o suporte da família, o suporte da igreja, o suporte de amigos. Porque nós precisamos de uma conversa aberta a respeito desse assunto. E lá na palestra da Florença Ávila, da psicóloga Florença Ávila, ela tem no final um vídeo muito legal. Também um vídeo voltado para adolescentes. São vários adolescentes falando. Mas é muito legal, porque pensa, o suicídio já é uma questão bem delicada. A depressão também. Imagina então o suicídio e a depressão na adolescência. É muito mais complicado. Muito mais. Que é uma fase de mudança, né? E a gente tem hoje, claro que é uma faixa etária, né? A idade sempre existiu, mas essa idade da vida, esse período aí denominado adolescência, é um termo artificial. Há pouco tempo isso não existia, a adolescência. Você cresceu, teve a sua formação ali, a sua mudança biológica, você era um adulto. É isso. Um jovem adulto. Mas era um adulto. Mas de qualquer forma, a questão se torna mais delicado pela nossa concepção, pela nossa ideia. E muitas transformações que estamos passando naquela fase. Mas a questão que eu queria comentar é que lá no vídeo, ela mostra, no final, e antes de passar esse vídeo, ela mostra como muitas vezes as pessoas não querem perguntar. Se elas têm dúvida de que alguma coisa errada esteja acontecendo na vida do filho dela, por exemplo, ela não tem coragem de ir lá e perguntar: filho, você já pensou em tirar a própria vida? Filha, você sente o desejo de morrer? Você já sentiu isso? Ela não tem essa coragem. E pior, ela pensa que se ela disser isso, ela vai estar plantando na mente daquela criança, daquele adolescente, ou de qualquer outra pessoa, mas no caso lá era de um adolescente, a ideia. Eu vou dar ideia pra ele. Eu não posso falar porque eu vou dar ideia. Mas lá no vídeo que ela coloca lá no final, ela mostra o quanto isso tá errado. Você não vai dar ideia pro seu filho, você não vai dar ideia para outra pessoa. Você vai estar criando uma ponte, um canal, para que essa pessoa possa colocar para fora o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, que ela não tem coragem de falar. E outra coisa que aquela psicóloga fala é sobre a questão de que muitas vezes vai ser muito difícil extrair isso da pessoa. Ela vai ficar rodeando até falar. E aí exige muito da nossa paciência. Porque não é uma coisa simples de se falar. Não é. Então a gente tem que estar se fazendo presente na vida daqueles que estão próximos a nós e deixar o canal aberto
para que possa realmente existir uma conversa aberta a respeito desse assunto. Porque se você não conversar, meu amigo, quem vai conversar com quem está próximo a você, aquela pessoa que você ama? Quem vai conversar? E se for o seu filho, então piorou, né? No caso ali da palestra. Piorou. Com quem que ele vai conversar? Então a gente precisa pensar a respeito desses assuntos, porque são muito sérios, muito sérios. E outro chamado aí entra para aqueles que estão não mais no lugar de ajudadores, mas estão no lugar das pessoas que estão doentes. Nós, quando estamos doentes, também precisamos abrir o nosso coração. Ah, mas é difícil. É muito difícil. Mas nós precisamos fazer isso. Em primeiro lugar, abrir o nosso coração com o Senhor. E muitas vezes chegar a orar mesmo ao Senhor, porque o Senhor, Ele não responde às nossas orações do modo como a gente quer, né? A gente não precisa ficar acanhado, não. Como Elias orou, Senhor, eu quero a morte. Elias orou pedindo a morte ao Senhor. E a gente deve muitas vezes fazer isso mesmo, pedindo ao Senhor. Ou então expressando, Senhor, eu não vejo mais razão para viver. Me ajuda, porque continuar vivo e acordar tem sido uma luta. E a gente precisa não só expressar isso para o Senhor, mas para outras pessoas, justamente para que elas nos ajudem a ordenar o que está na nossa mente, que está adoecida, que está confusa. Como nós, sozinhos, que estamos doentes, que estamos perturbados, como nós poderemos ordenar os nossos pensamentos e lidar com tanta coisa que se passa? Não podemos dar lugar a Satanás, porque é isso que ele deseja. Ele deseja que nós não falemos com ninguém, para que ele possa atuar livremente na nossa mente. A gente precisa pensar sobre tudo isso. Por outro lado, agora, a gente vai entrar na insensatez de querer morrer. A gente falou sobre a racionalidade, né? A sanidade de querer morrer, e agora a gente vai falar sobre o outro aspecto, que é a insensatez de querer morrer. Vamos lá. Até este ponto, embora nos assuste enquanto entes queridos e experienciosamente nos justifique enquanto sofredores, reconhecemos a realidade da existência de desejos de morte em nossas vidas. Contudo, agora o problema que temos não é, em última análise, esse desejo de morte, mas as ilusões e supostos remédios que escolhemos para satisfazer esse desejo. Quando um desejo de morrer é meramente o resultado da paixão, uma espécie de briga com Deus, como uma criança às vezes briga com seus pais, ensina Charles, revela-se mais de loucura do que sabedoria, e muito mais de petulância do que de piedade. Então ele está querendo dizer, a gente tem que tomar cuidado também. Por quê? Existem circunstâncias também em que a pessoa faz isso por qualquer coisa. E nesse caso, eu arrisco dizer que o desejo não é real. Porque se a pessoa não está nesse sofrimento de fato, eu duvido um pouco se esse desejo é realmente real. Mas vamos ver aqui o que ele vai nos explicar a respeito disso. Quando Jesus e a visão mais ampla do Evangelho são eclipsados, nós, que desejamos o suicídio por toda a nossa autocondenação, exaltamos a nós mesmos, inconscientemente, a um local elevado de conhecimento e importância. Neste estado, assumimos uma postura onisciente. É muito legal aqui o que ele vai pontuar. Ele vai mostrar o outro aspecto. Em certo aspecto, é sim prudente, sábio, desejar pela morte. Mas por outro lado, que é o que ele vai dizer aqui, nós estamos, na verdade, assumindo uma postura onisciente, declarando que todos os bens possíveis e futuros morreram para nós. Nossa miséria nos envenenou com uma arrogância trágica. Nossas dores iludiram o nosso raciocínio. Do nosso ponto de vista divino,
do nosso ponto de vista divino, de forma trágica e desorientada, declaramos a nós mesmos e aos outros: os meus olhos não tornarão a ver o bem, como disse Jó, né? Um engano do tipo, tudo ou nada, infiltra-se em nossas convicções. E isso é verdade. Por mais que as situações da vida nos tirem, nos roubem completamente a esperança, nós não somos o Senhor. Nós não sabemos o que irá se passar na nossa vida. Nós não somos oniscientes. E sim, existe uma arrogância por trás disso. Uma arrogância por trás disso. Arrogância de assumir o posto em que você diz, em que você praticamente decreta o futuro. Você se coloca como Deus. Em mensagens como O Desejo de Paulo Partir, Charles identifica a tragédia dessas convicções tudo ou nada que nos afogam no egoísmo. Essas mensagens negam o presente ou o futuro poder de Jesus. As circunstâncias são sempre difíceis. A vida só será má. Essas são algumas das falas de uma pessoa que se encontra desejando morrer e também, até mesmo, desejando atentar contra a própria vida. As pessoas são terríveis, não mudarão e sempre farão o que é errado. Estou envergonhado. Não posso viver com outros zombando da minha vergonha. Estou desapontado. Eu perdi. Sem ele, ela ou aquilo, não sou nada. Não posso viver sem eles, ou aquilo, ou com esta falta. Fui maltratado e sempre serei. Nunca serei o mesmo. Sou velho e não vou mais mudar. Nada de novo poderia me acontecer. Não consegui o que queria. Se não posso tê-lo do meu jeito, não há razões para nada. Vou fazer do meu jeito ou de jeito nenhum. Sou culpado. Fiz coisas terríveis. Não consegui me recuperar do erro que cometi. Então essas são algumas das falas que, por outro lado, nos mostram um pouco do egoísmo por trás do desejo de tirar a própria vida. Então a gente tem um pouco, é isso que é legal que ele mostra aqui, a sabedoria de entender que o desejo pela morte é real, o desejo de atentar contra a própria vida, que Charles Spurgeon mostra que ele mesmo quis fazer isso muitas e muitas vezes, é real e muitas vezes é até sábio esse desejo de morrer por conta das circunstâncias que não mudam, por conta da esperança que se vai, do próprio adoecimento, mas a gente também tem esse outro lado. A gente não pode separar nenhum, nem outro, nem ficar só com um, nem só com o outro. Por que espera-se que escolhamos a vida? Por quê? A gente falou que esse capítulo tinha como título O suicídio é a escolha pela vida. A gente tem falado bastante sobre o suicídio, mas e a escolha pela vida? Sobre essas declarações do tipo tudo ou nada, acerca da certeza de nossa melancolia futura, Charles as contraria citando 1 Coríntios 2,9 como uma promessa sob a sombra da qual podemos descansar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa inabilidade de conhecer o futuro se aplica às duas formas de desejo de morte. Em primeiro lugar, falando àquele que quer morrer para estar com Jesus, Charles lembra os cristãos de que conhecemos o restante da história de Elias. É muito legal isso, né? Porque a gente vai lendo a Bíblia e às vezes a gente questiona o comportamento dos personagens quando nós sabemos tudo que se passou desde o início e tudo que irá se passar nas vidas deles, enquanto eles próprios não tinham esse conhecimento. Jó nunca soube o motivo do seu sofrimento. Os primeiros capítulos de Jó nós conhecemos, mas ele não. E o Senhor não explica a ele por que ele sofreu. Da mesma forma, Elias não sabia que ele ainda viria a nunca experimentar a morte, mas seria arrebatado numa carruagem de fogo. Ou que ele participaria de muitos grandes, maravilhosos feitos do Senhor. Se naquela ocasião
Elias soubesse cada momento significativo que ainda o aguardava no Monte Horebe, ou em defesa de Nabote, ou com Eliseu, ou na escola dos profetas, ou a ironia maravilhosa de um carro de fogo, teria desejado viver até que ocorresse. E do mesmo modo ocorre conosco. E olha só, essa fala aqui de Charles Spurgeon é maravilhosa. Preste muita atenção. Você não sabe, irmão, o quanto ainda há para viver. E você, minha irmã, não fale em morrer, pois você também tem muito mais a fazer, exorta Charles. Você será como os homens que sonham. Sua boca se encherá de riso, sua língua de cânticos, e você vai dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que maravilhoso é ver isso. É maravilhoso. Eu estava lendo esse capítulo e lembrando, assim, de algumas circunstâncias da minha própria vida, da vida de pessoas próximas a mim. E disso mesmo, dessa verdade se concretizando. Nós perdemos todas as esperanças nesses momentos. Mas o Senhor nos restaura e o Senhor nos faz ainda agradecer por tudo que Ele faz e fez. Como é maravilhoso nós sermos filhos do Senhor. Como é maravilhoso nós não estarmos escravizados a esse mundo e cegados, mas mesmo desesperadamente abraçando os seus pés, mesmo pedindo a Ele para tirar na nossa vida, Ele ainda nos restaura. É maravilhoso. E a gente ainda ter tudo isso registrado para nós. Para o nosso consolo, para o nosso auxílio, para o auxílio daqueles que estão próximos a nós. É realmente uma bênção ser crente no Senhor. Em outras palavras, quando Elias diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, ele estava enganado em seu julgamento. Não bastava. Estava errado. Sua dor estava mentindo para ele. Olha só que perspicácia aqui na fala do autor. Sua dor estava mentindo para ele. Em relação à sua habilidade de conhecer o seu futuro, que por sua vez, na verdade, estava repleto de bênçãos. Somos lembrados da maravilhosa misericórdia. Pessoas como Jó, Moisés, Elias e Jonas expressaram plenamente e sem reservas seu desejo de morrer. Todavia, deixaram com Deus a resposta aos seus desejos. Pediram a Deus para decidir suas vidas e se abstiveram de decidir por si mesmos. Quão difícil deve ter sido, mais difícil do que a maioria pode imaginar. A gente aprende com esses exemplos. Jonas pediu a morte, Moisés, Elias, Jó. Mas eles deixaram com Deus essa decisão. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não queria viver nem mais um segundo, mas está nas tuas mãos, não pertence a mim. Ah, mas é muito fácil falar. Realmente, mas é muito fácil falar. Viver é muito mais difícil, nem se compara. E aí a gente tem que ser bem cauteloso nos nossos julgamentos. Muito, muito cautelosos. Porque nós não devemos desse tipo em nós mesmos? Não. Mas e quando isso chega a acontecer? Na vida de pessoas que estão próximas a nós. A gente vai ver mais sobre isso. Não vou me adiantar, não. A gente vai ver mais adiante. Mas a questão é, isso não deve nos fazer perder a compaixão para com as pessoas que estão próximas a nós. No entanto, às vezes, os atos mais corajosos de fé e sabedoria são como um ser humano mentalmente perturbado e querendo morrer, caído, porém seguro diante do trono da graça. Outros pensam que você é tolo, o chamam de nervoso e o convidam a se recompor, mas eles não conhecem o seu caso. Se eles o compreendessem, não iriam zombar de você com tais admoestações.
Charles aqui fala. Então, realmente, é muito fácil apontar o dedo para aquele cuja situação eu não conheço. Não estou nos seus sapatos. Em segundo lugar, Charles falou não só aos cristãos, mas também àqueles que queriam morrer por outras razões além de Jesus. Ele apela primeiro ao testemunho. O apóstolo Paulo experimentou quase todos os itens de nossa lista de mensagens suicidas mencionadas acima. Circunstâncias terríveis, inimigos, decepções, vergonha, abusos, sofrimento, velhice e culpa por coisas terríveis forjaram a história de sua vida. No entanto, em Jesus, Paulo encontrou uma nova identidade, uma nova vida. Descobriu que podia viver sem os tesouros e a estima de que uma vez imaginou serem necessários. Descobriu que poderia viver com constrangimentos, difamações, humilhações e maus tratos que considerou uma vez serem insuportáveis. O perdão havia forjado um caminho para um bem viver, uma vida diferente do que ele pensava que deveria ter tido, porém melhor. Paulo recebeu essa graça de Jesus. Nosso Senhor suportou o peso de decepções, circunstâncias terríveis, maus tratos implacáveis e teve colocada sobre si uma culpa que não era sua própria. E aqueles que estavam aflitos e desamparados, inquietos e perdidos, desesperados e traumatizados, encontraram nele, e de um modo que nunca imaginaram, o amor e a cura. O jardim onde a depressão lhe tomou conta, a cruz em que sofreu fisicamente, a morte sobre a qual triunfou, a intercessão a que ele lhe convida agora, traz esperança realista para a proximidade do seu e do meu desespero. Por essa razão, Charles também suplicou àqueles que não haviam sido salvos pela graça de Jesus para de qualquer maneira resistir à tentação de tirarem a própria vida. Sem esse Salvador esperando do outro lado, o suicídio é como uma isca escondendo seu anzol. Veja, ele está falando para descrentes, para pessoas que não creem no Senhor. Longe de ajudar ou aliviar sua situação, tal morte só aumenta a proximidade do desespero. Então, o suicídio, para aqueles que não temem ao Senhor, que não são seus filhos, é uma isca escondendo o anzol. Porque atrás desse possível alívio da morte, ele só terá maior sofrimento no inferno. Existe essa realidade. Ele não está dizendo aqui que o suicídio leva para o inferno. Ele está dizendo que pessoas que já estão destinadas ao inferno e se suicidam, simplesmente vão receber o que já receberiam de qualquer forma, morrendo e não sendo chamadas pelo Senhor. Mas o que será que nós aprendemos aqui? Vamos lá. Já vai dar 9 horas, daqui a pouquinho. Mas falta pouco para terminar o capítulo e nós vamos terminar. Vamos lá. Os cristãos mais verdadeiros podem experimentar a depressão e desejar morrer. Somos a mistura de contradições mais estranhas jamais conhecida, diz Charles. Nunca seremos capazes de entender a nós mesmos. Dúvidas podem perseguir os fiéis. Os cristãos mais verdadeiros podem fazer coisas tolas. Para um crente corajoso, tremer frente à morte é estranho, mas nós somos criaturas muito estranhas. Não há um homem aqui que não é tolo às vezes. Certamente aquele que está no púlpito, e aqui é Charles falando, né, Charles Spurgeon, tem precedência a todos vocês a esse respeito. Então, os cristãos mais verdadeiros, eles podem experimentar a depressão, o desejo de morrer, e também podem fazer coisas tolas. Temos de ter muito cuidado antes de julgar alguém que tenta superar misérias que nós mesmos nunca experimentamos. Precisamos somente ser encurralados como Elias foi, e nossa insensatez será descoberta como foi a dele. Ele deveria ter orado para viver, mas orou para que morresse. No momento da provação, você também será tão fraco quanto os outros homens. Não fique aí pensando que você é forte o suficiente e que quando chegar a aprovação você vai bater o peito e vai lidar de frente. Não, você é como todos os homens, você é fraco. Então, fique tranquilo. Se você passar por uma circunstância assim, você vai entender o que outras pessoas já passaram.
O cristão que experimenta a dúvida não é abandonado por Deus. Ninguém duvida de que Elias era um filho de Deus. Ninguém questiona o fato de que Deus o amava, mesmo quando ele se sentou desfalecido debaixo do zimbro. Ainda que sob o arbusto, nós e Elias tenhamos queridas paixões que Deus não aprova, como, por exemplo, o desejo de tirar a própria vida, o Senhor não abandonou Elias e não abandonará você. Por mais que seja uma tolice nós atentarmos contra a nossa própria vida, que isso não seja algo correto de se fazer, o Senhor não nos abandona, Ele permanece conosco. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Essa cena nos lembra que Elias não era forte por natureza, mas apenas na força transmitida a ele por Deus, de modo que quando a força divina se foi embora, ele não era mais do que ninguém. Ele falhou como todo o povo de Deus falha. Eu escassamente conheço alguma exceção em todas as biografias do Antigo ou do Novo Testamento. Então, uma outra coisa que o suicídio, que a depressão, que essas situações tão difíceis de aflição nos mostram, é que nós dependemos do Senhor. E que nós só somos o que nós somos por sua infinita graça e bondade. Somente por isso. Porque basta a doença bater na tua porta, que você vai ver que você não é nada. É isso que nos mostra, né? A depressão e tudo mais. Bom, reconstruindo nossa esperança. O suicídio, olha só, presta atenção aqui agora, porque é muito importante o que será dito aqui. O suicídio não é o pecado imperdoável. O seguidor de Jesus não está perdido por causa desse ato hediondo. O suicídio não é o pecado imperdoável. No início da live a gente estava falando sobre o vídeo do Augusto Nicodemos. Na verdade não é só dele, mas é um vídeo que tem uma mesa redonda e tá lá o pastor Augustus, pastor Jader Borges, pastor Felipe Niel e pastor Denis Araújo, se eu não me engano, falando sobre isso. E a pergunta que é feita é: quem se suicida vai pro inferno? Eu não vou lembrar se era assim, tá? Mas é algo nesse sentido. E lá eles respondem exatamente isso. O suicídio não é o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É só isso que a gente tem na palavra de Deus. O resto é a invenção que a gente faz da nossa cabeça. O único pecado imperdoável descrito na palavra de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso dá a nós que permanecemos esperança para com aqueles que amamos. Porque se a gente tem uma concepção errada, a gente vai ficar pensando que aqueles que nós amamos e tiraram a própria vida estão em eterna condenação, quando não. A nossa salvação não depende de nós, ela depende somente de Cristo. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E lá ele explica também o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E no entanto, apesar de a gente saber que o suicídio não é o pecado imperdoável, as tristes consequências permanecem. Não só para aqueles que escolheram o suicídio, mas para aqueles que os amavam e foram deixados para trás. Assim como os outros pecados estão pagos por Cristo, esse, da mesma forma, também está. Contudo, assim como os outros pecados causam danos a nós mesmos e aos outros, esse não é exceção. Perdemos o futuro que poderíamos ter conhecido. Infligimos danos terríveis àqueles que nos amam e a quem amamos. Entregamos-nos às próprias coisas das quais Jesus nos salvou por sua morte. Perdoado e em casa com ele, sim. Porém, muito ainda deve ser pago e curado por Jesus. Nós, entes queridos que permanecem, ficamos com imaginações e memórias para sempre marcadas por cenas horríveis. A perda de tempo, de amor, de dons, de significados parte nossos corações e nos muda. Podemos nos tornar mais indignados ou duros do que já fomos. Também podemos ficar mais insones ou mais melancólicos do que já fomos. Também poderemos até mesmo enfrentar a tentação de imitar o suicídio
e infligir duplo dano à comunidade. E se o nosso ente querido não cria em Jesus, sofremos com imaginações terríveis acerca da ausência de céu para ele. Lutamos rumo à esperança da misericórdia de Deus sobre as pessoas e sobre as escolhas que não podemos controlar. Trabalhamos para imaginar a presença de sua misericórdia no último momento violento, despertando o nosso ente querido a gritar e a se inclinar para Deus. A gente fica imaginando milhões de coisas para nos consolar. Com todas essas imagens, sofremos pelo desconhecido. A esperança foi desmantelada, destruída. Porém, uma visão mais ampla, uma história maior, existe em Jesus. Com o tempo, se for realista e enraizada, mesmo a esperança demolida pode se tornar esperança reconstruída. Não apenas na cruz e no túmulo vazio, mas também no jardim e no suor que se tornou como gotas de sangue. Nesse meio tempo, os comentários e orações de Charles se tornam os nossos. A morte seria recebida como um alívio para aqueles cujos espíritos deprimidos fazem de sua existência uma morte em vida. Aos homens bons nunca é permitido sofrer assim? Na verdade, a eles é. Alguns deles são até mesmo sujeitos à escravidão por toda a vida. Ó Senhor, que agrade a Ti libertar Teus prisioneiros de esperança. Permite que nenhum dos Teus pranteadores imagine que uma coisa estranha lhe aconteceu, mas que se regozije ao ver as pegadas de irmãos que pisaram antes nesse deserto. Que seja esse, o sentimento que nós tenhamos. Que nós nos alegremos ao ver que nós não estamos sozinhos nessa caminhada tão dura, tão difícil. Muitos outros irmãos já caminharam por esse deserto, por esse caminho tão terrível. A gente pode destacar algumas coisas aqui. Já falamos que o suicídio não é o pecado imperdoável, mas que ele tem terríveis e profundas consequências. Quando nós estamos diante da decisão de tirar a própria vida, nós precisamos nos lembrar que nós estamos diante de um futuro incerto, sobre o qual nós não temos influência nem poder, sobre o qual nós não temos conhecimento. E atentar contra a própria vida é pôr fim a todas essas possibilidades. Ah, mas e se for tudo pior? Não sei, você não sabe, nós não sabemos. A questão é, como o Charles fala, minha irmã não fala em morrer, meu irmão não fala em morrer. Ainda há muito que se viver. Permaneça firme. É uma luta diária permanecer vivo quando se está doente. Mas permaneça. Permaneça. Que nós não sabemos. Não sabemos o nosso futuro. Precisamos permanecer firmes na luta pela vida. E firmes em auxiliar aqueles que estão perto de nós na luta pela vida. Que é preciosa. Porque todos nós somos imagem e semelhança do Deus Criador. Esse tema, ele não pode ser subestimado. Ele é um tema muito importante, muito profundo. A gente poderia ficar aqui, falando sobre isso. Mas que a gente possa pensar a respeito de tudo isso. Essa dor que é real. Essa dor que é real. Ela existe. Que de uma certa forma também é insensata, porque nós não sabemos o que há de nos acontecer, que traz consequências, mas que não é o pecado imperdoável. A gente precisa levar todas essas verdades na nossa mente e refletir. E refletir. É exatamente o Salmo 126 que ele cita, Nós ainda iremos cantar e nos alegrar. Nós podemos passar por diversas ondas, a gente passa por altos e baixos nas nossas vidas, mas o Senhor permanece cuidando de nós. E se você conhece alguém que fez isso, que cometeu suicídio, que atentou contra a própria vida, essa pessoa era crente no Senhor, meu irmão, não se desespere. Essa pessoa está com o Senhor. Ela está com o Senhor. Não existe como mensurar a dor que você sente.
Não existe como. E as terríveis consequências que ficaram. Que o Senhor te dê graça. E se você aqui também tem lutado contra os pensamentos de morte, que o Senhor possa também estar abençoando a tua mente. Que você venha abrir teu coração com aqueles nos quais você confia. Que você possa rasgar a tua alma perante o Senhor. E que a gente possa estabelecer essa conversa aberta com aqueles que estão próximos a nós. Esse tema é sério. Quando nós falamos de vida, nós estamos falando de algo sério, de algo muito importante. A gente não pode subestimar esse assunto, de maneira alguma. Antes eu vi que o Saulo tinha comentado aqui sobre o filme Como Eu Era Antes de Você, né? Que ele colocou ali, Me Before You, que é o título dele em inglês. Livro e filme, né? Tem o livro e o filme, Como Eu Era Antes de Você. Não cheguei a assistir o filme, mas eu li o livro. E assim, aquele filme, aquele livro mostram realmente alguém que estava lutando mesmo, né? E já tinha tentado cometer suicídio. E não lembro se ele foi pra Suíça, enfim, foi pra outro país fazer o chamado suicídio assistido. Que ele vai estar decidindo ali pela vida e uma pessoa vai fazer isso indolor, né? De maneira confortável, sem dor alguma. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu vi até uma vez a Marcela Brito falando sobre isso, né? Sobre a questão do Setembro Amarelo, que aquele filme, aquela história, basicamente, é a gourmetização do suicídio, né? Porque coloca como se o suicídio fosse uma escolha, fosse algo legítimo. Tá, ele vai apresentar o sofrimento de uma certa forma, vai, mas no fim você vê um certo apoio ali dos protagonistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso que eles querem implantar na nossa mente mesmo. É o famoso meu corpo, minhas regras, né? E existem países que já têm isso, suicídio assistido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de conteúdo, muito cuidado mesmo. Mas que a gente possa ficar com tudo isso para refletir, todas essas questões, que o Senhor possa abençoar a nossa mente, para que a gente seja despertado mesmo a todas essas verdades. É um tema muito profundo, talvez será necessário você, se você tem o livro, reler esse capítulo, se você não tem, assistir de novo essa live, enfim. Mas a gente precisa pensar a respeito disso, meditar a respeito disso e mudar a nossa atitude de fato, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida. Hoje, né, a gente tá fechando setembro com chave de ouro, falando sobre o foco do Setembro Amarelo, que é o suicídio. Eu sei que amanhã já é dia 1º de outubro, mas falta um capítulo somente um capítulo pra gente finalizar a leitura do livro. Então amanhã, às 8 horas, nosso último encontro, falando, na verdade, lendo e comentando o livro A Depressão de Spurgeon, tá bom? Eu espero você amanhã. Compartilha esse estudo aí com as pessoas que você conhece, para que mais e mais pessoas possam ser despertadas a conhecer mais a respeito disso, tá bom? Uma boa noite para você, Deus abençoe.